Bom dia, bom dia a todos. Dia. Estamos iniciando mais um grupo de estudos do Escritório Pinheiro Advogados Associados. E hoje nós temos o tema a Lei do Superendividamento e a sua aplicação aos empresários e consumidores. Esse tema será ministrado pelas palestrantes doutora Juliane Bernardes, que será a relatora do tema, que terá um período de 40 a 30 minutos para fazer as suas explanações. E logo após, a doutora Lara Tavares, ela será a revisora do tema, tá? E terá um período de 30 a 20 minutos para fazer as suas considerações. Doutora, sejam muito bem-vindas. Agradeço a disponibilidade de vocês de trazer esse tema para nós, para discutir, para debater, e fiquem à vontade para iniciar suas considerações. Olá, pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação. Dispensa a leitura de currículo, para a gente ganhar um pouco de tempo aqui. Então, como a doutora Maíra trouxe, né, nós vamos tratar sobre uma lei nova, recente, e aí, assim, vamos primeiro trazer quando surgiu, como surgiu, quais foram a essência dessa lei, o motivo que ela foi criada. Então, aqui nesse primeiro momento, nós vamos trazer aí sobre o surgimento desse superendividamento. O que seria isso, né? Nós sabemos que as operações de crédito realizadas no âmbito do mercado financeiro possuem um papel fundamental, né, de suma importância para a economia do país, em especial os contratos de empréstimo, de financiamentos, que facilitam o acesso ao crédito direto pelos consumidores e empresários, né, promovendo aí a circulação de riquezas com uma forte repercussão na vida social de todos os brasileiros. O crédito ele se democratizou, tornando-se essencial no desenvolvimento da vida econômica da maioria das famílias brasileiras, servindo para aquisição de bens, né, de propriedade, casa própria, um acesso à educação, né, que a pessoa pode ali, fazer uma graduação, pagar no futuro esse empréstimo, né, para custear esse tipo de despesa. Hoje em dia nós temos aí vários tipos de situação para as pessoas fazerem até cirurgias plásticas, né? Então, além disso, né, o uso e consumo de bens duráveis, de produtos, de serviços de tecnologia, resultando dessa realização, a concretização de inúmeras transações envolvendo diferentes espécies de negócios, né, e formas de prestações de serviço. Na dinâmica da sociedade contemporânea, caracterizada pelo forte mercado de consumo, o crédito ele se apresenta como um elemento essencial para permitir o acesso do maior número de empresas, número de pessoas, variando os tipos de serviços, de produtos. Então, sob a ótica econômica do consumo, percebe-se que a utilização desses recursos financeiros não apenas para as necessidades básicas do indivíduo, mas também como forma de inclusão social, em razão do desejo de ser apresentado uma imagem semelhante e determinado grupo que se tenha como uma espécie de referência social. Eu trouxe uma frase aqui que achei muito interessante de um ator, um Will Smith, acho que boa parte aí conhece algum filme, né, que ele já fez, né, vários filmes, e ele repetiu uma frase de Will Rogers, que também foi um ator, comediante norte-americano, já foi pré-candidato às eleições presidenciais dos Estados Unidos, que diz que muitas pessoas elas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. E realmente isso é uma realidade que a gente vê constante, né, dos brasileiros, do cidadão. Ele às vezes ele quer impressionar quem ele
nem gosta, né? Para poder concorrer e mostrar que ele também pode. Então, achei isso bem interessante, essa frase. E para atender a essas crescentes demandas de consumo da sociedade, o crédito ele acabou se expandindo em todas as classes, não sendo mais vinculado a um suposto estado de pobreza. Existindo no mercado financeiro uma farta concessão de crédito, tais como empréstimo direto do próprio caixa eletrônico da agência bancária que a pessoa possui uma conta, pelo Bank Phone, pelo Internet Bank, créditos consignados. Hoje a gente vê a quantidade de empresas que prestam esse tipo de serviço, né, de empréstimos consignados, principalmente para aposentados, possuem benefício previdenciário, para o servidor público, que tem um desconto direto em folha. Então, essas ofertas que atendem às mais diversificadas necessidades e interesses dos grupos sociais. Cumpre mencionar que a sociedade moderna ela é cada vez mais frequente ao imediatismo e à irresponsabilidade quando se refere ao consumo de bens e serviços. A concessão de crédito sem verificação da capacidade de pagamento dos consumidores, aliada à criação de necessidades pelo marketing, pela publicidade, ela tem gerado com mais frequência, né? Às vezes o consumidor ele não está interessado em comprar um bem, mas às vezes pela publicidade, por exemplo, eu conheço pessoas que são compulsivas por comprar coisas na internet. Às vezes ela entra no Instagram, tem aquelas publicações que são pagas, né? Que às vezes você está passando ali o seu feed, né? Os posts ali do Instagram, e vem uma publicidade de algo que você pesquisou anteriormente. Às vezes, eu fui no Google, pesquisei um sapato. E às vezes eu entro lá, ele fica aparecendo várias lojas que vendem sapatos, daquilo que eu busquei no Google. Então, hoje, essa questão da internet, né, ela tem como puxar esses caracteres do que você pesquisou e ela ficar aparecendo sempre na sua busca. Então, acaba que isso faz com que o consumidor ele gere uma vontade de comprar, talvez sem ter a necessidade, né? Porque foi algo que o marketing impulsionou aquilo. Então, a gente vê que isso é muito comum. A ausência de um sistema de proteção a este indivíduo e sua família, ela pode gerar insolvência civil, procedimento que visa liquidar o patrimônio penhorável do devedor, a fim de satisfazer os créditos pendentes, sem qualquer preocupação com o ser humano que está por trás destes débitos. O tratamento do fenômeno chamado de superendividamento, ele já vem sendo aprimorado no direito estrangeiro, ao reequilibrar o setor produtivo mediante a reinserção no mercado de um consumidor recuperado financeiramente. Então, nós trouxemos aí, né, nesse primeiro painel, o que vem ocorrendo, né? O porquê que tem surgido esse superendividamento. Então, assim, antes de adentrarmos na legislação, nós vamos passar agora por uma parte mais conceitual e as espécies desse superendividamento. Então, o conceito, o que é? A situação de superendividamento das pessoas físicas, ela se caracteriza pela impossibilidade manifesta para o devedor de boa fé de honrar o conjunto de suas dívidas não profissionais, exigíveis e vencidas, né? Não há uma quantia que define o valor mínimo de débito a partir do qual pode se considerar o devedor como superendividado. Essa aferição dá-se mediante comparação entre o ativo e o passivo do indivíduo e de sua família, atestando para as particularidades do caso como as necessidades básicas destes. Então, aqui, para a gente fazer uma análise da pessoa para ela ser considerada um superendividado,
tem que ser feita uma análise prévia, né? Do que ele tem de patrimônio ativo e o que ele tem de passivo. Então, é analisado caso a caso. A lei ela não traz um valor fixo para a pessoa ser considerada um superendividado, né? Então, tem que ser analisado caso a caso. Essas espécies, né, do superendividado passivo e ativo, nós vamos tratar aqui que eles já foram criados esses conceitos. Na espécie passiva, encontra-se aquela pessoa que ela é vítima de um fato superveniente chamado de acidente da vida, com a perda de uma atividade remunerada ou acometimento de doença grave por um familiar próximo ao devedor, por exemplo, né? Então, essa é a chamada espécie passiva, né? Já o ativo é caracterizado pela grande acumulação de dívidas. É a pessoa que gasta mais do que ganha. Mas nem todos que se encontram nesta situação agem de má fé. Por tal razão, em relação ao superendividado ativo, criou-se uma outra classificação que seria o consciente e o inconsciente. Então, o superendividado ativo inconsciente é o consumidor que ele agiu de forma impulsiva, imprevidente, mas não possuía a intenção de inadimplir. Ou seja, ele não agiu de má fé. Ele achou que ele poderia conseguir honrar com aquele compromisso, mas ele não conseguiu. Já o superendividado ativo consciente, ele é aquele consumidor que age de má fé, ele contrai as dívidas, sabendo que ele não vai honrar. E a intenção deliberada de não pagar. Por isso, ele não deve receber a proteção estatal ampliada nesta lei. Nós vamos trazer aí para vocês as situações em que não se aplica a lei para aquela pessoa que agiu de má fé, o consumidor que contrai dívidas sabendo que não vai honrar. Então, assim, a lei ela foi criada, né, agora no dia 1º de julho deste ano, né, foi instituída essa lei 14.181, e ela trouxe algumas alterações, né, e inclusões dentro da lei do Código de Defesa do Consumidor e também do Estatuto do Idoso, com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em relação a esses artigos do CDC, nós tivemos as alterações aí do artigo 4º, 5º, 6º e 51. Então, eu trouxe aqui a parte agora que nós vamos adentrar do que foi incluído na lei. Eles trouxeram no artigo 4º, no inciso 9, fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores. Então, o fornecedor ele vai ter que criar meios para educar financeiramente o consumidor, né? Criar também meios de prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor, né? Para que ele possa continuar tendo crédito, que ele não tenha restrição no nome dele, né, por não conseguir inadimplir a dívida. Então, ele tem que criar meios de prevenção para que essa pessoa não chegue à situação de ser considerado um superendividado. A instituição de mecanismo de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural. Então, aqui nessa situação, trazer formas, né, que possa resolver isso de forma extrajudicial ou judicial, né, que nós vamos trazer mais à frente, aí, que foram criados, questão de poder fazer uma conciliação, de fazer um novo acordo, de repactuar essa dívida. Então, nós vamos trazendo aí mais à frente. Cortando meu slide aqui. O inciso 7, ele trouxe
a criação, instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos do superendividamento, que aí nós vamos trazer isso num capítulo próprio que foi incluído na legislação. O artigo 6º, inciso 11, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. A preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. Informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como valor por quilo, valor por litro, por metro, e qualquer outra forma que seja unitária, para que tenha uma maior transparência para o consumidor na hora dele fazer a aquisição do produto. Condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário, estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou que impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento, a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores. Então, o fornecedor ele vai ter que criar um prazo aí de carência para que a pessoa possa conseguir honrar e cumprir com aquelas prestações mensais. Esse capítulo que foi incluído, né, da prevenção e do tratamento do superendividamento, esse capítulo ele traz sobre a prevenção, né, da pessoa natural, sobre o crédito responsável, sobre a educação financeira do consumidor. Entende-se por superendividamento, aqui, ó, nesse artigo, ele traz o conceito do que seria o superendividamento, que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e licenças sem comprometer o seu mínimo existencial, né? E no parágrafo seguinte diz que englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes da relação de consumo, inclusive operações de créditos, compras a prazos e serviços de prestação continuada. Não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude, má-fé, que sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente, com o propósito de não realizar o pagamento ou que decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo, de alto valor. Então, é bem interessante essa questão aqui, né, que o que não se aplica. Então, a doutora Lara ela vai trazer um pouco mais na prática aí sobre essa questão. O artigo 54b, né, dispõe sobre o fornecimento de crédito na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas ali no artigo 52, né, que é aplicável à matéria, o fornecedor ou intermediário ele deverá informar o consumidor de forma prévia e adequada, no momento que ele oferta aquele tipo de serviço, o custo efetivo total, a descrição dos elementos que compõem, a taxa efetiva mensal de juros, os encargos, qualquer outra natureza prevista para, inclusive, o atraso no pagamento. Então, o consumidor ele precisa ser informado de tudo isso. No montante das prestações, o prazo de validade da oferta, que deve ser no mínimo de 2 dias, eles colocaram uma carência mínima justamente para não pressionar o consumidor. A gente vê muito isso desses empréstimos consignados que eles fazem com os aposentados. Esse pessoal liga e fala, olha, eu estou te passando essa proposta com essa taxa de juros, mas esse valor é só na data de hoje.
Então, ele pressiona o consumidor a fechar o contrato sem ele ter tempo de pensar, sem ele fazer um cálculo, aí ele, na hora, pensa, nossa, se eu não fechar, eu vou perder essa taxa com juros está muito baixa. Então, essa oferta ela vai ter que ter um prazo mínimo aí de 2 dias para considerar válida, justamente para o consumidor não agir por impulso. Além disso, tem que constar o nome, endereço, o e-mail, o endereço eletrônico do fornecedor, o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito. Prestar as informações, elas devem constar de forma mais clara, resumida, o próprio contrato da fatura, do instrumento apartado, de uma forma que seja mais fácil para o consumidor conseguir compreender. O custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor, ela consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor, sem prejuízo do cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro. A oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo ou a fatura mensal, elas devem indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador, a soma total a pagar com e sem financiamento. Então, assim, a lei ela trouxe uma forma que o consumidor possa realmente saber o que ele está contratando, para evitar a quantidade de demandas, de ações aí para discutir, né, essas revisionais e tudo mais, para discutir esses juros abusivos, né? O artigo 54C, ele traz o que é vedado, o que é expressamente proibido na oferta do crédito ao consumidor, publicitária ou não, que é indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem a consulta de serviço de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Isso aí é o que a gente mais vê na prática. Você para no sinaleiro, na esquina, vem alguém te entregando um papel, ou você vê pregado no poste falando que a tal operadora de crédito libera um empréstimo consignado, ou alguma coisa nesse sentido, sem a consulta da SPC Serasa. Então, assim, isso é algo que a lei traz vedando, porque o consumidor ele pode ficar mais endividado, ele assumindo um compromisso desse, e depois ele não vai conseguir honrar. Então, a lei trouxe esses pontos que eu achei de suma importância. Ocultar ou dificultar a compreensão sobre o ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo, assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente, em estado de vulnerabilidade agravada, ou se a contratação envolver prêmio. Então, isso aqui é um grande exemplo que acontece aí com idosos, né? Principalmente os pensionistas, né? Os que são aposentados, que às vezes estão precisando de um dinheirinho, aí às vezes ele nem quer também, nem quer contratar, mas de tanto esse pessoal ficar ligando, oferecendo, a pessoa acaba aceitando, fazendo um empréstimo lá, descontando o benefício. Então, isso aí acontece muito na prática. Condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou início de tratativas à renúncia ou desistência de demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais. Então, achei isso também bem interessante, né? Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou intermediário, ele deverá informar, esclarecer adequadamente o consumidor, considerada a sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, avaliar de forma responsável a condição de crédito do consumidor, fazer uma análise
principalmente nos dados de proteção do crédito, para ver se a pessoa realmente não tem restrição no nome, informar a identidade do agente financiador, entregar ao consumidor, ao que garante outros obrigados, a cópia do contrato de crédito. A gente também vê isso muito na prática, a pessoa não tem acesso à cópia do contrato. Então, isso aqui passa a ser uma obrigatoriedade, né? O fornecedor ter que entregar a cópia do contrato para o cliente. O descumprimento de qualquer dever que está neste artigo CAPT poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos, de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções, de indenização por perdas e danos patrimoniais e morais ao consumidor. Então, a lei veio de forma bem clara. Se o fornecedor não cumprir com essas obrigações, o consumidor ele pode ingressar com a ação judicial e ele pode pedir aí a indenização pelos danos morais, os danos materiais, patrimoniais, tudo que ele teve um prejuízo, né? São conexos, coligados ou interdependentes o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito recorrer ao serviço do fornecedor de produto ou serviço para a reparação ou conclusão do contrato de crédito, oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. O exercício do direito de arrependimento das hipóteses já previstas, né, nesse código, no contrato principal ou no contrato de crédito, ele implica a resolução de pleno direito do contrato que já seja conexo. Se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor ele poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor de crédito. Isso também, os direitos, né, previstos lá no parágrafo 2º, cabe igualmente ao consumidor, contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo, contra o administrador ou emitente de cartão de crédito ou similar, quando o cartão de crédito ou produto do serviço forem fornecido pelo mesmo fornecedor ou entidade pertencentes ao mesmo grupo econômico. A invalidade ou a ineficácia do contrato principal, ele vai implicar de pleno direito um contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, né, ressalvando ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos. Aqui também traz o que é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito e entre outras condutas. Por exemplo, realizar ou proceder à cobrança ou débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 dias contados do vencimento da fatura. Vedada a manutenção do valor da fatura seguinte, assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor que disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrado, enquanto não encerrada a apuração da contestação. Isso aqui é muito comum. Comigo já aconteceu diversas vezes na fatura do cartão de crédito
vir alguma compra que não foi realizada por mim, a gente liga na central, faz a contestação. Às vezes acontece deles estornarem na fatura de imediato, por exemplo, no Nubank, todas as vezes que eu precisei foram super rápidos no atendimento e de tirar, retirar da fatura. Em algumas outras bandeiras de cartão, eu já vi esse caso de clientes mesmo, de pessoas que já ligaram para tirar a dúvida, de que fizeram a contestação e tudo, mas veio na fatura. Então, se veio na fatura, a lei fala que a parte, né, você deve informar aí, pelo menos com 10 dias de antecedência do fechamento dessa fatura e pagar só o valor que é devido a bater daquele crédito que você, daquele valor debitado da fatura que você contestou, até que seja apurado aí se houve uma fraude no cartão, né, se for uma clonagem, o que tiver ocorrido. Mas é algo que acontece muito na prática. Então, agora a lei já trouxe isso de forma mais clara. Recusar ou não entregar ao consumidor algo que garante os outros obrigados a cópia da minuta do contrato principal de consumo e do contrato de crédito, em papel ou outro suporte duradouro disponível e acessível após a conclusão da cópia do contrato. Então, nada mais que justo é a pessoa que adquiriu, né, qualquer tipo de fornecimento de crédito, de produto, ele poder ter a via do seu contrato. Impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou imediato bloqueio do pagamento, ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos. Sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumidor, a entrega da minuta do contrato no empréstimo, cuja liquidação seja feita mediante consignação em folha de pagamento, a formalização e a entrega da cópia do contrato ou instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor de crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignada. Então, isso aí também achei muito interessante. Nos contratos de adesão, o fornecedor ele deve prestar ao consumidor previamente as informações de que tratam, né, o artigo 52, o caput, o 54b, além de outras, porventura, determinadas na legislação, e fica obrigado a entregar ao consumidor cópia do contrato após sua conclusão. Então, assim, antes era muito comum a gente fazer um contrato de adesão, principalmente de telefonia, e nunca te passar a cópia do contrato, né? Eu, pelo menos, tenho, já tive linhas na Vivo, na Claro, e nunca me deram cópia do meu contrato. Então, é algo que agora vai passar, né? Passou a ser obrigatório. Aqui também o capítulo 5 trouxe da conciliação do superendividamento. A requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, o juiz ele poderá instaurar um processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por um conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstos no artigo 54A deste Código, na qual o consumidor ele poderá apresentar um plano de pagamento com um prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Excluem do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relação de consumo, oriundos de contratos celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar o pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural. Ou seja, então, existem essas hipóteses aqui que não é possível, né, fazer essa repactuação da dívida, que não se aplica nessa lei.
O não comparecimento injustificado de qualquer credor ou do seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, a audiência de não comparecer nessa audiência de conciliação vai acarretar a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento de dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. No caso de conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento dessa dívida e terá a eficácia de um título executivo e força de coisa julgada. Ou seja, se ele faz aqui, ele comparece nessa audiência, homologa esse acordo e ele não paga, então depois eles podem executar, né, esse título, né, o fornecedor pode executar esse título direto, né, na justiça. Ontem até fiz uma pesquisa no sistema ProJude para verificar se já existe algo específico, né, para aplicabilidade dessa lei, se teria algum CEJUST, né, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, algo específico para tratativas desse superendividamento, mas eu não localizei nada ainda. Pelo jeito, assim, não criaram ainda nada no sistema ProJude específico para esses casos. Então, acredito que a distribuição aí vai ser feita de forma normal, né, dos outros procedimentos, mas pode ser que futuramente eles façam uma ampliação no sistema, mas até o momento eu não encontrei nada específico. Constarão no plano de pagamento as medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida. Referência à suspensão ou extinção das ações judiciais em curso, data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor dos bancos aí de cadastro de inadimplentes, condicionamento de seus efeitos, abstenção pelo consumidor de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, o pedido do consumidor a que se refere no caput deste artigo não importará em declaração de insolvência e poderá ser repetido somente após decorrido prazo de 2 anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Eu achei bem interessante também essa questão, talvez até para evitar que o consumidor faça ali uma repactuação e ele não cumpre. Então, ele vai ter um período aí que ele vai poder depois repactuar de novo essa dívida, né? Mas achei bem interessante. O artigo 104b, ele dispõe que se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, ele instaurará o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. No prazo de 15 dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder o plano voluntário ou de renegociar. O juiz ele poderá nomear o administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de 30 dias após cumpridas as diligências,
eventualmente necessárias, apresentará um plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. O plano judicial compulsório, ele assegurará aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente pelos índices oficiais, né, de preço, e preverá a liquidação total da dívida. Após a quitação do plano de pagamento consensual, no prazo máximo de 5 anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias, contado sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Então, na verdade, esse plano ele é muito parecido com uma recuperação judicial, né, de uma empresa. Então, eles criaram um plano, né, para o consumidor, pessoa física, pessoa natural. Então, é bem interessante, né? O artigo 104C, ele traz aí que compete, né, concorrente ou facultativo os órgãos públicos integrantes ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, no que couber, com a possibilidade de processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e instituições credoras ou suas associações. Em caso de conciliação administrativa, para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover nas reclamações individuais audiência global de conciliação com todos os credores, em todos os casos, facilitar a elaboração do plano de pagamento, preservando o mínimo existencial nos termos do que foi regulamentado nessa lei, sob a supervisão destes órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir do qual será providenciada a exclusão dos bancos de dados, né, do SPC, Serasa, bem como o condicionamento de seus efeitos de abstenção pelo consumidor de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente de contrair novas dívidas. Então, pelo que eu entendi aqui, você pode também entrar com esse pedido de tentar resolver esse litígio com base nessa lei, também nos órgãos de proteção, nesses órgãos PROCON e várias outras formas que você pode realizar esse acordo, celebrar esse acordo, fazer esse plano de recuperação aí para a quitação das dívidas. Então, possivelmente, o PROCON vai crescer muito o número dessas demandas, né, para fazer por lá. E achei interessante, já pensando como vai ser na prática, né, esse tipo de reeducação financeira, que vai ter alguma coisa específica para isso, algum curso para o consumidor. Eu acho que o PROCON vai atuar muito em relação a isso, para poder reeducar financeiramente esses consumidores. Se vai ter palestra, curso, algo que possa prevenir que a pessoa se torne um superendividado, né, novamente. E, por fim, aqui nós trouxemos a alteração do Estatuto do Idoso, o artigo 96, parágrafo 3º, que dispõe que não será constituído crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso. Isso aqui é muito interessante. Eu vejo também, por exemplo, pessoas que às vezes têm um benefício previdenciário praticamente todo comprometido com empréstimos consignados, principalmente idosos. A gente até tem uma cliente do escritório que um dia desse, a filha me ligou, que ela recebe um LOAS, é uma pessoa que ela tem problema, ela é deficiente, ela tem problema mental também. E ela está com o benefício integralmente descontando o empréstimo consignado, o que é um absurdo. E aí ela estava no hospital internada,
sem recurso para comprar medicamento, sem nada, e porque foi comprometido toda a renda dela. E aí eu fiquei sabendo que ela era usuária de drogas também, então ela fazia esses empréstimos, pegava o dinheiro e hoje ela está comprometida com o benefício, que é a única fonte de renda de sobrevivência. Então, eu achei bem interessante essa questão aqui desse artigo. E para finalizarmos, né, vamos concluir aqui o que o superendividamento ele é uma consequência natural e inevitável do capitalismo moderno, baseado na massificação da produção, oferta, aquisição de bens de consumo. Assim, deve-se socializar os danos por eles causados. Para tanto, o Estado ele tem o dever de prevenir, capacitando o consumidor em termos de informação e educação, e também tratar os superendividados, exigindo dos que ganham com este modelo que dividam o prejuízo causado aos que foram usados para a produção de lucro, né? Que o fornecedor está almejando só o lucro e não está vendo o prejuízo que pode causar ao consumidor. Então, se o fornecedor ele adquire dessa forma, ele também precisa ser responsabilizado, né? Então, se ele está recebendo crédito apenas na parte que o devedor consegue pagar sem abrir mão de suas necessidades básicas. O enfrentamento do superendividamento ele permite que determinado consumidor não fique excluído da sociedade, que ele não gaste mais do que ele pode pagar, que ele seja auxiliado pelos fornecedores que verificarão sua capacidade de reembolso e que não gastem além do que não podem pagar, né, de uma maneira saudável para quitar essas dívidas com os credores. Então, todos perdem com a ocorrência do superendividamento, tanto o devedor como o credor, a sociedade, o Estado. Então, essa lei ela foi criada de uma forma de prevenção e para mitigação dos efeitos, né, que ele causa à sociedade. Então, o objetivo realmente é proteger, restabelecer a saúde física, financeira do indivíduo, mas também manter a economia em ordem, né? Diminuir o endividamento das pessoas, dos consumidores. Assim como o devedor tem o dever de pagar, ele tem o direito de ser resguardado da sua dignidade. O credor, por seu turno, tem o direito de receber, mas ele também tem o dever de renegociar os créditos que possui com esses indivíduos já considerados falidos. Não há que se falar naquele que se furta pagar, pois aquele que age de má fé, ele não será amparado pelo esse sistema que foi proposto através da legislação. Então, muito obrigada a todos, agradeço aí, espero que possa ter contribuído aí com o conhecimento dessa lei nova e passo a palavra para a doutora Maíra para o próximo painel. Doutora Juliane, muito obrigada pelas suas considerações. Elas foram muito interessantes, um tema muito novo, né, muito atual, que suscita muitas dúvidas, né? Você esmiuçou os pontos principais da legislação nova, trazendo também essas questões mais específicas. E agora eu passo a palavra para a doutora Lara Tavares, que vai ser a revisora do tema. A doutora Lara terá aqui um período de 30 a 20 minutos para fazer as suas explanações, as suas considerações. Doutora Lara, fique à vontade. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, estamos, doutora. Certo. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos que estão acompanhando conosco a palestra sobre a lei do superendividamento. Cumprimento a doutora Juliane, que brilhantemente explanou sobre a parte teórica da lei, bem como todos os colegas do escritório que estão presentes na plataforma. Cumprimento também a todos os presentes e, mais uma vez, agradeço a presença de todos. O compartilhamento está ok aí para vocês? Sim. Sim, doutora. Perfeito. Como a doutora Juliane já explicou, estamos abordando sobre a lei de superendividamento e vou explicar para vocês os aspectos práticos da lei.
Bom, então eu começo com a seguinte pergunta: o que é o superendividamento? A inovação legislativa trouxe alterações principalmente no direito consumidor e direito bancário. Para tanto, foi inserido no Código de Defesa do Consumidor novas regras visando proteger pessoas que possuem variados fornecedores, especialmente as instituições financeiras, e não têm condições reais e possíveis de pagar estipulado valor sem afetar o seu sustento. Desta forma, o que é o superendividamento? É importante, é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa fé, pagar a totalidade das suas dívidas de consumo sem comprometer o seu mínimo existencial. E desta forma, de quais dívidas a nova lei trata? São todas? Não. São as operações de crédito, compras a prazo, serviço de prestação continuada. Portanto, trata das dívidas de consumo, que são quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes da relação de consumo. E a proteção do consumidor vale para todas as dívidas contraídas? Conforme veremos a seguir, a resposta é não. A lei faz uma ressalva de que as regras não se aplicam às dívidas que tenham sido feitas por fraude ou má-fé, realização de contratos dolosos sem o propósito de pagar, bem como se o produto ou serviço proveniente dessa relação for de luxo ou de alto valor. Portanto, dívidas adquiridas por meio fraudulento, com o propósito de não efetuar o pagamento e decorrente de produto ou serviço de alto valor, não são abrangidas pelas alterações da lei. E quanto a essa parte de produtos e serviços de luxo ou de alto valor, podemos ver que vai deixar um leque muito aberto para a doutrina e para a jurisprudência, pois um país como o Brasil, em que a desigualdade econômica é tão presente, o que seria um produto ou serviço de luxo de alto valor para uma pessoa em extrema pobreza e para uma pessoa de alta renda? Outra questão importante é que dívidas fiscais, como impostos e tributos, créditos habitacionais, crédito rural e pensão alimentícia, também não podem ser renegociadas pelas novas regras. E como a nova lei protege o consumidor? Ela aumenta a proteção de quem tem muitas dívidas e não consegue pagá-las e cria alguns instrumentos para conter abusos na oferta de crédito, tendo o consumidor direito a uma espécie de recuperação judicial para renegociar as dívidas com todos os credores ao mesmo tempo. E quais são os instrumentos que a nova lei trouxe? São condições mais justas de negociação para quem contrata o crédito, recuperação judicial, garantia do mínimo existencial, maior transparência, fim do assédio e pressão ao cliente, suporte ao consumidor e mais educação financeira. Assim, o que seriam condições mais justas de negociação para quem contrata o crédito? De acordo com a nova lei, antes de assinar um contrato de empréstimo ou de uma compra parcelada, as empresas serão obrigadas a informar, além das informações básicas que o CDC já exigia, como o preço e o número de parcelas, terão também que informar ao consumidor o custo efetivo total e o seu detalhamento, a taxa efetiva mensal de juros, taxa de juros de mora e total de encargos para o atraso do pagamento, número de prestações e prazo de validade da oferta, que deve ser de no mínimo 2 dias, e o direito do consumidor ao pagamento antecipado. Ou seja, a ideia do legislador foi ter uma transparência que não existia até então entre o fornecedor e o consumidor. Deixar bem expresso ao consumidor tudo que vai ser disponibilizado para ele e os custos disso. De acordo com a nova lei, os bancos também estão proibidos de ocultar aos consumidores os riscos de contratar um crédito. Deste modo, as instituições financeiras devem cultivar a transparência ao consumidor durante o processo de contratação.
Também, de acordo com a nova lei, ficou proibido aos fornecedores de crédito conceder um empréstimo sem consultar serviços de proteção ao crédito, como o SPC Brasil e o Serasa, ou sem avaliar a situação financeira do consumidor. Também não será permitido o assédio ou pressão de venda de produtos e serviços, normalmente para idosos, analfabetos, doentes ou pessoas em estado de vulnerabilidade agravada. Neste ponto, é importante mencionar que, como exemplo de assédio ou a pressão de venda, tem-se os incentivos como prêmios ou descontos, aqueles 10% na primeira compra, bem como a oferta de crédito para quem tem o nome negativado. É vedado ainda na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não, indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta ao serviço de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Também é defesa ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou a venda a prazo. Assim, vemos que houve um regramento da oferta de crédito, pois antes havia apenas princípios implícitos, como a boa-fé, a lealdade, a transparência, o que na maioria das vezes não era respeitado pelas instituições financeiras, é o que fez com que o legislador fixasse essas normas. E se a instituição financeira não cumprir com a lei? O consumidor que buscou a renegociação da dívida diretamente com a instituição financeira e não obteve resposta, pode registrar sua reclamação no SAC, ouvidoria do banco ou pelo CNDC, Serviço Nacional de Defesa do Consumidor, que engloba os canais consumidor.gov, PROCONs e defensorias. E quais as consequências aos empresários que não cumprirem com a lei? Caso os empresários não cumpram com as novas exigências, contribuindo para o endividamento do consumidor, o CDC deixa expresso que os fornecedores de crédito poderão ser obrigados a reduzirem qualquer tipo de acréscimo, como os juros do valor contratado. A empresa também será obrigada a aumentar o prazo de pagamento do empréstimo previsto no contrato original, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos patrimoniais e morais ao consumidor. Portanto, o legislador, além de fortificar o princípio do formalismo informativo previsto no artigo 52, agora estipula sanções aos empresários que não observarem esse formalismo que a nova lei aplica, o que já é um grande avanço, né, na proteção do consumidor. E como ficam as renegociações das dívidas? O consumidor que estiver superendividado poderá recorrer à justiça para resolver sua situação. Lembrando que nessa ocasião é para conhecer a situação de quem está devendo. Essa audiência conciliatória será apresentado os limites orçamentários e as condições de pagamento da pessoa que está inadimplente, mas que quer regularizar a situação. Assim, o juiz poderá instaurar um processo de repactuação de dívidas com a presença de todos os credores por meio de uma audiência conciliatória. Deste modo, no ato, o consumidor deverá apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservada sua renda básica, conhecido como mínimo existencial, para as necessidades essenciais, manifestando os credores se aceitam ou não a proposta apresentada. E caso os credores aceitem o plano apresentado, o acordo será homologado, o qual terá o valor de sentença judicial, em que a dívida estará toda detalhada com o número e valor das parcelas, descontos na multa e nos juros e a duração do plano. A sentença também definirá quando o devedor será retirado dos cadastros de inadimplentes,
bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção pelo consumidor, de condutas que importam no agravamento de sua situação de superendividamento. A lei também autoriza que, para os credores que não aceitem a renegociação, estes irão para o final da fila e receberão após quem fechou o acordo com o devedor. E caso o credor sequer compareça à audiência, o juiz poderá suspender a cobrança da dívida, das multas e dos juros desse credor enquanto durar o acordo. Ou seja, o juiz responsável pela conciliação pode suspender a dívida, os juros, as multas dos valores inadimplentes dos credores que, apesar de intimados, não compareçam à audiência, bem como pode impossibilitar que eles cobrem do devedor durante a vigência do acordo em bloco. E caso os credores não aceitem o plano de recuperação, como que fica? Caso os credores não aceitem o plano de recuperação apresentado, instaurará processo por superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, que é um importante mecanismo que assegurará ao consumidor o seu mínimo existencial através da chancela do magistrado. Este plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida após a quitação do plano de pagamento consensual em, no máximo, 5 anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias, contados de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Ainda em relação ao plano de recuperação compulsório, é importante lembrar que o juiz está totalmente vinculado ao plano de recuperação, ao limite mínimo do valor original da dívida, haja vista que o procedimento conciliatório não vai reduzir o valor do débito existente, pois não é caso de ação revisional de contrato que afasta as cláusulas abusivas. Todavia, nada impede que o consumidor entre com a ação revisional e, posteriormente, na fase de liquidação, requeira o plano de recuperação para o credor. Um outro ponto que a nova lei trouxe é que, com o aumento dos casos de fraudes bancárias com o uso de cartões de crédito sem conhecimento do seu titular, caso haja alguma reclamação do consumidor junto às instituições financeiras, contestando os valores que desconhece, fica vedado às instituições cobrarem este valor do consumidor enquanto não for solucionada a controvérsia. Para tanto, assim que percebida a fraude, o consumidor deverá notificar a administradora do cartão com pelo menos 10 dias de antecedência da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurada ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação. Outro ponto que a lei visa combater as fraudes bancárias, especialmente nos cartões de crédito, é que no inciso 3 do artigo 54G, quando formaliza que é vedado às instituições financeiras impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta no cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou imediato bloqueio do pagamento ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos. Então, as administradoras não podem dificultar quando o consumidor perceber que houve a utilização fraudulenta do seu cartão. Então, vemos que o legislador foi bem garantista com o consumidor nesse ponto. Muito embora a gente tenha visto, que a doutora Juliane mencionou, que a aplicação da lei
voltada para a pessoa física, também já tem manifestações que ela poderia ser aplicada aos empresários individuais. Conforme previsto na própria lei, o novo diploma é voltado maiormente à proteção do consumidor pessoa natural. Todavia, o conceito de consumidor pode estender-se às pessoas jurídicas por conta da mitigação da teoria finalista, a qual freou a tendência da exclusão do empresário do conceito consumidor. De acordo com essa teoria, a lei consumerista insiste nas relações interempresariais, que é o empresário fornecedor com o empresário consumidor, podendo-se afirmar que a execução dos contratos empresariais de consumo sujeita-se às disposições da Lei 14.181 de 2021. Desta forma, incide a nova legislação das relações consumeristas entre empresários, desde que se prove a vulnerabilidade de uma das partes faticamente. Nestes termos, tratando do empresário individual, este detém maior atenção à aderência das novas regras, uma vez que a lei não exclui este empresário dos direitos ao tratamento do superendividamento, com o intuito de preservar a empresa, muito em razão da unicidade patrimonial que rege essa categoria. E por que a contemplação do empresário individual? A contemplação do empresário individual consumidor em relação ao superendividamento decorre da necessidade da inclusão econômica desse pequeno agente econômico. Deste modo, a discussão quanto à permissão da lei ser aplicada em seu benefício se dá para o desenvolvimento social e econômico do empresário, a unicidade da responsabilidade patrimonial do empresário individual e a necessidade de acesso facilitado com baixo custo e institucionalização à repactuação da superdívida. Ademais, as inovações trazidas pela lei para aplicação ao empresário individual decorre da unicidade patrimonial que rege a sua responsabilidade, pois, em regra, não há distinção entre os bens pessoais ou particulares do empreendedor e os bens empresariais, de forma que a vida pessoal do indivíduo não está dissociada da atividade empresarial. Desta forma, diante da unicidade patrimonial, poderá o empresário individual ver-se na condição de superendividamento, ficando impossibilitado ao cumprimento de suas obrigações contratuais e pecuniárias, se não com comprometimento do mínimo existencial próprio ou de sua família. Bom, esses foram aspectos, né, que da minha parte, revisando os principais pontos da lei de superendividamento. E agora abro espaço para vocês, para fazer perguntas, quiser fazer alguma consideração. E desde já agradeço a possibilidade de fazer parte desse estudo, que foi de grande valia para a gente, que a gente pode ver também que há um grande leque para nós advogados em relação a essa nova lei. Doutora Lara, muito obrigada pelas explanações que a senhora trouxe para nós. Realmente é um tema que suscita muitas dúvidas, assim, por ser uma lei nova, por ser um dispositivo novo, né? Então, assim, acaba que a gente precisa realmente aprofundar um pouco mais, porque, igual você falou, é um leque de oportunidades, né? Um leque de possibilidades de atuação também. E também a gente pode nos colocar no lugar, né, dessas pessoas. Pessoal, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida para fazer para as nossas palestrantes, algum comentário. Fiquem à vontade, tá? O espaço agora está aberto para debates. Bom, bom dia. Parabenizo aí as apresentações das companheiras Juliane e Lara. Uma lei bem interessante que alterou aí o Código do Consumidor e também o Estatuto do Idoso. Achei, quando essa lei foi promulgada, fiz uma leitura dela e entendemos que esse era um tema importante realmente para trazer para o grupo de estudos.
já vi que já tiveram algumas manifestações judiciais, poucas ainda nesse sentido. Eu vejo que, em decorrência dessa questão do momento atual que estamos passando, da Covid, a gente observa que há algumas legislações que irão começar a flexibilizar realmente essa necessidade de negociação. Esse é um exemplo claro disso. Eu vejo que, talvez, pelo fato desse momento que estamos, isso vai ser um fator que possivelmente vai ter gerado uma perda da capacidade econômica da maior parte dos consumidores e que possa ser um motivo, de fato, a ser considerado pelo judiciário como uma eventual aceitação dessa readequação por base desse superendividamento. Eu vejo que aí já esteja um motivo muito interessante, né? Porque a boa-fé ela é praticamente aí decorrente desse motivo de força maior. De fato, eu acredito que esse será um bom, um grande nicho de mercado. Sinceramente, acredito, porque o aumento da inadimplência ele será considerável. Acredito também que trouxe e assim, o próprio Código do Consumidor, desde quando ele foi feito, pelos próprios princípios que o regem, né, de responsabilidade objetiva, de questão de plena transparência, informação nesses repasses de notícias e de divulgação de dados mesmo como um todo, do fornecedor para o consumidor, deixa critérios bem mais específicos agora nessa outra parte, que vai dar um leque também maior para que o consumidor possa questionar isso judicialmente. Enfim, acredito que foi muito bom e isso aí cabe sim uma reflexão e uma prospecção bem interessante aí nessa parte. Gostei dessa manifestação da doutora Lara também, quando ela diz de uma eventual ampliação disso, talvez num aspecto ainda discutido doutrinário, né, de ampliação da pessoa natural também para o empresário individual. De fato, né, quando a gente olha talvez o Código Civil, quando traz a responsabilidade do empresário individual, ela é solidária, ou seja, não há uma diferenciação, o próprio Código Civil já traz isso. Então, talvez realmente possa sim ser uma ampliação. Não vejo a necessidade, isso, claro, vai variar de interpretação de cada magistrado, mas talvez, de fato, o escopo da lei ele seja para abarcar o maior número de pessoas que eventualmente tiverem esse prejuízo, o microempreendedor, a pessoa que tem um MEI, alguma coisa nesse sentido, e não especificamente seguir o positivismo, um juiz boca da lei mesmo que aplique esse 104A dizendo que seja apenas uma pessoa natural. Talvez não. Achei bem interessante e acredito que sim, que é bem válida essa discussão. Gostei também, achei que é meio que uma norma cogente, né, para o credor, que se ele não anuir com tal situação, ele vai para o final da fila, vai obedecer critérios específicos, pensando pelo lado do credor também, né, do fornecedor de serviço, não sei até que ponto, e aí com certeza pode ter um abalo econômico aí dentro da sua perspectiva, mas dentro da relação negocial de consumidor e fornecedor, de fato, o consumidor é a parte insuficiente, isso é um fato. Então, é isso aí. Parabéns. Obrigada, doutor. Obrigada. Eu acho que também essa lei vai se aplicar muito para as operadoras de telefonia, sobre essa questão de fraude, dos cartões de crédito, né? Também muito para essas empresas igual de lojas, Renner, C&A,
que hoje eles têm um cartão de crédito específico da loja, o consumidor adquire produtos, né? E boa parte, né, tem umas taxas de juros, às vezes, muito abusivas, esses operadores de crédito das próprias lojas, e que acaba gerando um certo inadimplemento. Então, acredito que assim, vai aplicar muito para esse tipo de empresa, achei bem interessante mesmo. É uma coisa que na prática aí nós vão ter objetos para todos os lados, né? De ações, de clientes, tanto esses consumidores para ações revisionais, o fornecedor também, de uma certa forma, se ele não cumprir a lei, ele vai ter prejuízo, né? Porque vai ter que ter redução dos juros, essa forma do parcelamento, né, até 5 anos, também pode prejudicar também o fornecedor, né, se ele não tiver de acordo com a legislação. Então, achei bem interessante mesmo. E pode ser também uma situação que vai sobrecarregar o judiciário, né, principalmente pela situação de hoje com a Covid, pelos estudos que a gente fez, a gente verificou que 70% hoje das famílias estão endividadas, então, assim, é muita coisa, é um dado muito alto, que se todo mundo for querer entrar, pode ser uma coisa que, se o judiciário também não brecar, né, não fizer, não sei, porque o valor do mínimo existencial é muito subjetivo, né? A lei, em alguns pontos, é muito subjetiva, então pode ser que tenha, o judiciário fique sobrecarregado e atinja também o andamento de outros processos também que estão naquela vara, né? Eu acredito que isso aí vai gerar um boom de ações, eu acredito. Automaticamente o Poder Judiciário também vai ter que se adequar a isso, né? Talvez de ter um centro de solução de conflitos específico para esse superendividamento, um juizado que tivesse voltado, especializado, específico, né, para esse tipo de situação, até para não atingir ou sobrecarregar o judiciário em geral, né? Mas isso aí acho que vai ser ao longo do tempo que nós vamos descobrir, né, como que vai ser daqui para frente. Também os órgãos, né, o PROCON, o Ministério Público, né, salvo engano, também é um dos órgãos. Defensoria, né? Então, algo que a gente vai ver aí na prática, como que vai seguir. É isso. Eu acho que esse superendividamento mesmo, esse também é outro conceito subjetivo, né? Porque se a pessoa tiver um patrimônio, por exemplo, com imóveis, com móveis, mas ele tem uma dívida vencida ou vencível em caminho rápido, ele pode ser considerado um superendividado, ou talvez ele só não tenha um patrimônio com solvabilidade rápida para poder quitar aquilo, né? Talvez essa questão do mínimo existencial talvez possa ser aplicado também, o que já vem sendo considerado para empresas, né? Que até pode ter um bloqueio de até 30%, né? Para não atrapalhar o desenvolvimento das suas atividades empresariais. Talvez pode ser um entendimento também para a pessoa natural. Talvez possa caminhar nesse sentido, né? Eu penso dessa forma também. Então é isso, né, pessoal? Acho que podemos encerrar. Mais alguma consideração? Mais alguma consideração, pessoal? Fique à vontade. Perguntas para os nossos palestrantes. Então, eu vou pedir para que todos abram a câmera, né, para a gente fazer uma fotinha aqui no nosso grupo de estudos, tá?
Vou tirar um print aqui da tela, se puderem abrir as câmeras. Vamos lá, eu não vou aparecer, que eu vou tirar o print aqui. Associados. Eu agradeço a participação de todas, de todos, né, de todas as nossas palestrantes, a doutora Juliane e a doutora Lara, que brilhantemente explanaram as suas considerações sobre esse tema, né? E agradeço também a participação de todos. Ainda nós não temos um tema definido para o próximo grupo de estudos, mas podem continuar no nosso grupo do WhatsApp, também acompanhar as nossas redes sociais, o Escritório Pinheiro Advogados Associados pelo Instagram e também pelo YouTube, que na próxima semana a gente já coloca os próximos temas dos próximos grupos de estudos. Muito obrigada a todos. Obrigada, bom dia a Bom todos. dia a todos. Bom dia a todos, bom trabalho.